E que alegria estar de volta aqui no canal Silvia Silvier TV. Para você que tem me acompanhado, tem me dado todo esse apoio aí nesse canal, que é tão especial para mim, porque nasceu ali no meio da pandemia, quando a gente estava naquele momento que todo mundo lembra, né, que não podíamos ir para lugar nenhum, e todo mundo dentro de casa, olhando um para o outro, o que a gente faz? A gente ora, a gente canta, a gente faz alguma coisa, mas de repente o dia ainda está bem grande ainda. E eu lembro que o meu filho mais velho me sugeriu: mãe, vamos gravar? A senhora gosta de falar, eu gosto de gravar, vai dar tudo certo. E assim começou, e tenho tido o privilégio de gravar várias pessoas. Né? Algumas pessoas acham assim, olha lá no meu canal, né, e fala assim, parecendo que você gosta de entrevistar só pessoas interessantes, importantes. Será que é algum interesse pessoal de ficar querendo gravar com pessoas maravilhosas? Toda pessoa é maravilhosa. E se eu tive a oportunidade de gravar com essas pessoas que estão aí no meu canal, é porque realmente elas são maravilhosas. E não importa se ela já tem um histórico maravilhoso, se já foi não sei aonde. O importante é que cada pessoa tem uma história e cada história tem o seu valor. Para mim hoje, recomeçar no meu canal gravando com o meu filho, para mim é um dos privilégios maiores que eu tenho na Terra, é pensar que eu tenho filhos que Deus me deu e que eles são do Senhor e que hoje eu posso compartilhar com você um pouquinho do que Deus tem feito na vida deles. Estou aqui com Daniel David Bom Tempo Stevens. O Daniel é o meu segundo filho e ele nasceu em 2005, fez 18 anos esse ano em maio e com certeza ele tem alguma coisa para compartilhar com a gente, porque o Daniel é o Dani, né? Dani D. Bem-vindo ao canal da mamãe. Muito obrigado. Daniel, eu tenho uma admiração assim, muito grande por você como mãe. Né? Eu falo isso para o Titus, Daniel, eu falo com você, mas é que cada filho tem assim, uma coisinha especial, né? E eu queria que você falasse o que é ser filho de Silvia e de Giles, brasileira, inglês. Me dá um histórico assim, dos seus 18 anos. Quem é o Dani hoje? Fruto de tudo que você já passou. Então, uma pergunta bem grande, né? Quem é o Dani? O que aconteceu nesses últimos 18 anos? Uma pergunta meio grande mesmo, mas... Você entendeu o que eu quis dizer, eu né? Eu entendo. Então, sim, é bem diferente mesmo ser filho de... Não só de duas pessoas de duas culturas diferentes, completamente diferentes, mas também de filho de um missionário evangelista também, e uma mãe maravilhosa, linda, apresentadora. É uma vida um pouquinho diferente que o normal, eu acho. Mas continuando sendo que eu sou um filho amado dos meus pais, igual muitas outras crianças. Não todos, mas muitas crianças. E eu acho que é somente favor na minha vida de eu puder ser o seu filho, filho do meu pai. Porque eu tenho certeza que muitos filhos falam isso de seus pais, mas eu não escolheria outros pais para ser meus pais. Eu acho que Deus escolheu perfeitamente quem são meus pais. Uau! Gente do céu, vou ter que segurar aqui para não chorar, né? Porque mãe ficar escutando umas coisas dessas, às vezes a gente está com um momento tão sensível, né? Eu sempre falo que Deus cura a gente através dos nossos filhos, né? Muita cura que eu já recebi na minha vida, no coração, na alma, veio através do nascimento de vocês e da convivência com esses meninos pequenos. Eu fico olhando as fotos, né, meu filho? A gente já viveu uma boa história, daria para escrever um livro nesses 18 anos, né? Que memórias boas que você tem, assim, da sua infância? Porque você nasceu no Brasil, eu vim para ter você aqui no Brasil, porque, gente, o Daniel, ele é o segundo filho, e quando eu me casei, para quem não sabe ainda, eu ouvi do médico falar que eu não poderia ter filhos, que eu tinha que evitar engravidar, porque seria risco, tanto uma gravidez de risco, que poderia ser problema, né, de miscarriage, que é aborto espontâneo, quanto também para a minha saúde. Então, o certo era evitar a engravidar. Mas meu esposo, com muita fé e muito desejo de ser pai, de ter uma família grande, pediu para o Senhor: Senhor, eu quero uma família grande, com saúde, com perfeição. E graças a Deus, que Deus é Deus, Ele é Deus do impossível, Deus de milagres, ouvi a oração do meu esposo e
fundinho do meu coração também, nos deu o Titus, que foi um presentão demais. E o Titus, com 2 aninhos que ele completou, ele começou a pedir um irmãozinho. Senhor, eu quero um irmãozinho, Jesus. E ele mesmo gerou, né, em oração, o Titus, e a gente fez a nossa parte e o Dani veio. Aí eu pensei, o Titus nasceu na Inglaterra, o Dani nasce no Brasil. Então, ótimo, né? Então, o Daniel, a gente vem, tem o Daniel aqui, mas você, na verdade, foi criado na Inglaterra, né? A gente morou só um tempo aqui da sua infância e eu não sei bem o que eu ia perguntar com isso, mas eu esqueci que era a minha linha de pensamento. Fala alguma coisa do que eu falei. Vai, vamos lá. Então, igual você falou, eu sou fruto de oração, talvez um milagre na sua vida. Às vezes um milagre, às vezes um desafio. Nossa, só milagre, meu filho. Mas eu acho que isso, na verdade, define muito quem eu sou. Quem eu aprendi que é a minha identidade. Que eu sou fruto de oração, que meu propósito é ser fruto de oração, que meu propósito é ser um milagre na vida das pessoas. Nesses últimos anos que eu estou vivendo, né? Nasci aqui no Brasil, aí com 3 anos de idade mudamos para os Estados Unidos, aí depois para a Inglaterra, né? E eu fui criado lá. E eu sempre me perguntava, né? Porque eu conto muito meu testemunho nas escolas e eu falo que meu maior medo era o futuro. Eu tinha muito medo do futuro. Eu não sabia o que eu ia fazer com o meu futuro, com meus empregos, com a minha família. Eu não sabia o que ia acontecer. E isso me assustava muito, demais. Eu morria de medo do futuro. E eu lembro, eu mudei pra cá e muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. Pra cá é o Brasil, tá, pra gente? cá é o Brasil. Ele tá tão goiano, só uma interrupção. Ele acabou de tirar a habilitação dele, né? Tá dirigindo, e ontem eu levei ele, a gente foi lá pro interior, ele foi dirigindo, desde a hora que saiu daqui, porque tem que praticar, né? Não é só passar. E ele tem um linguajar tão goiano, tão coloquial, de esse trem, esse negócio, aquela coisa ali. Mãe, essa coisa, esse negócio. Meu filho, eu não sei que coisa é essa. O trem tá coisando negócio. Meu filho, aonde você tá pegando isso? Mãe, eu sou goiano, né? Meu inglês é britânico, meu português é goiano. Bem... Mas é isso. Gente, falando de carro, eu tenho uma história boa de carro. Nunca bati em uma parede num carro, nunca caí num mataburro de carro com 2 anos de idade. Nunca fiz nada assim. Não, isso aqui é que ele realmente... Eu amo dirigir, né, gente? Eu tenho uma paixão por carros, por carros de corrida, por velocidade. Eu amo, sou assim, eu falo mesmo, se eu tivesse sido homem, com certeza eu tava, mas tem mulheres também que poderia ter sido, né? Até ele esses dias, sabe o que ele falou para mim? A gente estava dirigindo e eu fico um pouco frustrada às vezes com a questão de velocidade. Às vezes eu quero chegar logo e tá aquela... Você quem dirige aqui em Goiânia sabe muito bem como que é o trânsito de Goiânia. Aí ele falou, mãe, o que você me disse? Sobre a... Então, eu pensei, uai. Minha mãe, quando ela entra no carro, parece que ela pega o espírito de Ayrton Senna. Nada mal, né, gente? Algo diferente cai sobre ela. E ela, do nada, ela tá feliz, outro momento ela tá focado. E zum, você vai uns 100 km por hora na rua, fazendo a maquiagem ao mesmo tempo, bebendo café. Não, minha filha, não exagera. Não pode contar das multas de velocidade que nem vou falar das paga, multas, né? Que meu pai de paga. 40. Mas eu pensei, qual seria uma profissão ótima para minha mãe? E ele falou tão sério que eu pensei, gente, nossa, esse menino vai falar, mãe, a senhora vai lá pra TV, fulana de tal, né? Pensando que ele ia falar na comunicação, que eu amo a comunicação. Mãe, eu sei do emprego, agora eu tenho uma profissão pra senhora que você vai amar. Tô lá pensando em comunicação, que ele sabe que eu amo a TV, né? Não. Motorista de ambulância. Você pode dirigir o mais rápido que você quiser. Você pode fazer as pessoas saírem da sua frente. Você não precisa parar no sinaleiro. Você pode gritar com o povo. Você pode estar orando pro paciente enquanto você está dirigindo. Pastora Silvia? Gente, uma nova profissão para mim. Cadê? Quem está responsável pelas ambulâncias? Me candidato. Obrigada, filho. Você quer salvar vidas? Salvar vidas, gente. Eu amo, né? Ajudar as pessoas. Contrata ela. Perfeito. Gostei da ideia. Na verdade, filho, a gente tem esse humor muito bom aqui em casa. Assim, é interessante que quando você tem 4 filhos, que é o meu caso, né? Para quem não podia ter nenhum, Deus me deu 3 meninos e depois nos deu a filha.
que eu ainda estou sonhando em gravar com ela também, que vai ser um grande milagre, uma grande bênção, porque ela é um pouquinho mais na dela, mas a gente vai chegar lá. Mas o Dânio, cada um tem uma característica diferente, né? O Titus, ele é bem comunicativo, meio assim, nessa vibe da mãe, né? De conversar, de gostar de conversar. Eu e o Titus, a gente vai daqui para Sanclerlândia, ele vai conversando daqui lá, ele tem tanta coisa para falar. Já eu e o Dani é outra dinâmica, né? Ele gosta das músicas, assim, né? A gente coloca um jazz, a gente coloca uma música do chill dele lá e a gente acaba tendo um momento maravilhoso. Mas é o jeito dele, a gente acaba aprendendo com cada filho uma forma de relacionar. Não é que você ama mais um do que o outro, você faz acepção de um, você dá mais... Não é, com cada um você tem uma dinâmica. Você ama todos, mas você vai desenvolvendo com cada um uma forma de amar. Porque amor tem linguagens, não é verdade? A gente até recomendo muito esse livro, As 5 Linguagens do Amor, que me ajudou muito na entrada da minha adolescência. Não, eu até pensava, nossa, um dia, no futuro, né? Realmente ajuda nos relacionamentos. Você tem que entender que o que é importante para ele talvez não seja tão importante para o outro, né? Um gosta muito de ganhar presente, o outro já é mais atenção. Então é a nossa dinâmica, né, Dani? A gente tem uma dinâmica muito boa, eu amo a sua companhia. E eu gostaria que você falasse para a gente agora, Dani, porque a gente vai fazer um resumo aqui mais... condensado, né, dessa entrevista, porque a gente vai gravar em inglês também, você pode acompanhar, mas tenta falar para a gente como que foi essa transição. Você é filhos, né, de pais cristãos que te ensinou já a Bíblia logo cedo nos caminhos do Senhor, não religião, você viu que a gente é bem livre de religião, porque às vezes as pessoas falam, você é uma pessoa religiosa. Não sou uma pessoa religiosa. Você tem que entender que a religião é uma coisa, relacionamento com Deus é outra. A gente sempre procurou, desde pequenos, a passar um relacionamento com Deus. No momento assim que nós acordamos, parte da nossa vida é relacionar com Deus. O que isso levou a você depois ter sua própria experiência com o Senhor e hoje fazer o que você faz? O tempo agora é todo seu. Então, eu acho que... Pode olhar também para eles lá. Se você falando para mim, tá bom. Então, eu acho que quando você realmente entende o amor de Deus, que ele realmente existe, né? Porque muita gente tem fé, mas ainda não é que não acredita em Deus, mas não leva Deus tão a sério. Porque eles não conseguem ver ele, não conseguem sentir ele, sabe? E por causa disso não leva muito a sério. Mas quando você chega em um nível de fé que você realmente entende mesmo que tem um Deus do seu lado todo dia te amando, querendo o seu melhor, preparando um futuro eterno com você no céu, compartilhando tudo que ele tem com você, isso meio que muda o jeito que você vê a vida, muda o jeito que você começa a ver as coisas. E eu acho que quando eu realmente entendi isso, eu não lembro quando que foi a minha primeira experiência com Deus, eu vou ser honesto, eu não lembro quando eu realmente, primeira vez que eu entreguei minha vida para Cristo. Não, mas você assim, desde pequenininho você já tem você não pode falar que foi uma coisa religiosa, porque a gente cresceu com isso. Eu lembro que você era tão consciente que Jesus morava dentro de você, que quando você tinha 3 aninhos, antes de completar 4 aninhos, nós estávamos na Inglaterra e morávamos numa chácara naquela época, né, um pessoal nos ofereceu um tempo ali, e era muita ladeira, e a gente fez uma competição de quem que conseguiria chegar na casa primeiro, e era uma subida assim. Quando chegou, seu coraçãozinho estava batendo muito forte, adrenalina, o cardio, né? Aí ele começou a sentir, pode deixar, ele começou a sentir o seu pulso aqui. Aí você sentiu assim, você falou, mamãe, começou a chorar. Eu falei, meu filho, o que foi? Ele falou, eu estou sentindo meu coração aqui, eu acho que Jesus está saindo de dentro de mim. Eu estou sentindo, ele já está aqui no meu pescoço. Porque ele está lá no coração e eu estou sentindo que meu coração já está aqui. Eu não quero que Jesus saia de dentro de mim. Isso é lindo, meu filho, isso é lindo. Então, isso já são experiências que você já tinha. Claro que quando você amadurece, né? Bless you. Amém. Vamos desligar o ar daqui um minutinho. Tá. Pode desligar só o ar um pouquinho. É só ligar lá na tomada. Uhum. Tá bom, vamos falando. Uhum. Então, é isso. Então, você teve, assim, sua experiência, mas, assim, obviamente, né, você chegou... Por exemplo, você até certa idade também tinha uma timidez, assim, não era uma timidez, mas, assim, era a sua personalidade ser uma pessoa mais retraída, não muito comunicativa, em público,
sempre na sua, sempre muito brincalhão, um senso de humor maravilhoso, sempre fazendo a gente rir, mas na sua, quando vem para o lado público. Mas esses recentemente, você de repente começou a cantar, começou a louvar, começou a fazer aula de canto, começou a ver, né, quando seu irmão mudou daqui, você já começou a liderar, e isso, você se posicionou, foi uma metamorfose, literalmente o Daniel, e de repente hoje você não somente de frente de uma câmera, mas você vai para as escolas. Conta o que está acontecendo com a sua vida. Então, eu acho que, continuando o que eu estava falando, né, que quando você realmente entende Deus na sua vida, você tem uma perspectiva diferente. Quando isso finalmente clicou dentro de mim, eu comecei a perceber o que realmente era importante para mim, o que realmente era para eu fazer, o que importava, né? Eu percebi que, eu lembro que, sim, eu era bem brincalhão quando eu era pequenininho, né? Eu sempre era considerado o palhaço da sala, coisas assim. Mas aí eu comecei a perceber que o meu humor, na verdade, tava começando a virar bobeira, né? Só bobagem mesmo e não vale nada, é um gasto de tempo. E eu tentava ser engraçado. Eu não sei, talvez fazer pessoas gostar de mim, eu não sei porquê, eu só fazia. Mas aí eu comecei a perceber, peraí, mas isso realmente não é importante. Deus pode acender um fogo dentro de mim que vai atrair pessoas para mim. Eu não preciso fazer de mim ser um bobo para ganhar o respeito de pessoas. Porque, na verdade, nem vai ganhar respeito de pessoas. E eu acho que isso fez me levar a vida a um pouquinho mais sério. Porque, na verdade, é uma questão de vida ou morte. Eu prefiro muito mais gastar tempo com meu amigo, não rindo eu prefiro muito mais gastar tempo com meu amigo, falando sobre Deus, liderando sobre algo mais sério, compartilhando sobre vida, como a vida dele pode mudar, do que só rir algumas vezes de alguma coisa que a gente viu online, não sei. Eu prefiro muito mais. Eu acho que eu vi essa diferença, eu vi o que realmente importava. Se eu pudesse escolher entre Deus... E eu acho que eu comecei a levar Deus a sério, né? Não era só, Deus, vou pro céu, eu tô com Deus. Eu comecei a levar a sério, tá bom, eu estou com um Deus maior do que o universo todo, do meu lado, e ele me escolheu para fazer a obra dele. Eu vou levar isso a sério. Então, começou o jogo de verdade. Antes era só o aquecimento, só a brincadeira. Agora começou o jogo. Aí eu pensei, tá bom, vamos formular uma estratégia, vamos pensar como que eu posso evangelizar as pessoas, como que eu posso compartilhar sobre esse Deus que é tão grande, tão amoroso. E eu acho que isso, em fato, mudou minha personalidade. Minha personalidade começou a ficar igual mais a Deus, porque ele me encheu do Espírito dele. Igual você falou, eu nunca tive um momento de religiosidade ou que eu era não era da igreja. Minha vida inteira eu sempre fui da igreja, né? Não lembro do momento que na verdade, eu não lembro do momento que eu me converti, que eu realmente dei minha vida para Cristo. Já dei muitas vezes. Mas eu sei que eu tenho um lugar no livro da vida já. Mas qual é o fato? Muita gente me pergunta, Daniel, qual que é o seu testemunho? Qual que é o seu testemunho? Eu falo para eles, mas espera aí, eu não tenho, né? Porque normalmente um testemunho eu era de um jeito, mas Deus aconteceu na minha vida e agora eu sou desse jeito. Mas eu sempre fui desse jeito, né? Eu sempre andava com Deus, andava com meu pai que me guiava nos caminhos de Deus. Então eu nunca tive um momento que eu tava fora, que eu caí, que eu era do mundo, sabe? Sim, eu sempre teve os momentos de fraqueza, de tentação, coisas assim. Mas eu sempre estava com Deus. Aí eu percebi, peraí, realmente isso é um testemunho em si. Esse fato. Eu gosto de dar um exemplo para os meus discípulos. Eu dou exemplo de um copo, né? O testemunho antes eu era um copo vazio, mas aí Deus veio, me encheu e agora eu sou um copo cheio, né? Igual um testemunho. Eu era um jeito, Deus aconteceu, agora eu sou desse jeito. Mas eu falo que o meu testemunho eu era um copo cheio, mas aí Deus aconteceu, agora eu sou um copo transbordante. Aleluia. Deus está transbordando em todas as coisas que eu estou fazendo na minha vida. Parece que eu realmente aprendi a confiar nele. Eu lembro que acho que o ano passado estava passando por uns tempos
Virando um pouco pra lá. Desculpa, um pouquinho mais difíceis, né? E que todo mundo tem na vida deles, né? Eu lembro que eu tava tão chateado com Deus, na verdade. Eu tava chateado com tudo. Eu tava no meu quarto, eu só assistia série, eu não queria sair do meu quarto, eu queria só ficar em casa assistindo. E eu lembro que eu tava passando por um tempo muito difícil. Eu não sou muita gente me conhece como um cara bem aberto, né? Mas eu acho que com coisas mais pessoais eu sou muito fechado. Que eu aprendi a mudar já, a falar com meus pastores, meus pais, pessoas que eu confio, né? Mas antigamente eu era muito fechado com as pessoas, com as coisas mais pessoais acontecendo na minha vida. Eu lembro que eu não queria sair do meu quarto, queria só ficar assistindo série, porque tava tanta coisa acontecendo ruim, nada tava dando certo pra mim, que eu decidi, tudo que eu vou fazer vai dar errado. Eu falei, né? Eu falei com uma pessoa, vai dar errado. E eu lembro que eu tava no meu quarto, tava muito tenso. E eu lembro que eu fui tomar banho uma vez. Eu conto essa história para os meus discípulos. Eles chamam do chuveiro mágico. Eu fui tomar banho no chuveiro. Eu lembro que esses pensamentos começaram a cair sobre mim. O diabo começou a me atacar. Começou a falar, você falhou com uma pessoa, você não vale nada. Os seus... Mas isso falou com a pessoa em termos de relacionamento, de girls and boys? Ou... De tudo. Era de girls também? De menina, de amigos. Eu aprendi que eu tinha várias amizades falsas. Eu me sentia tudo errado. Eu pensei que todo o favor de Deus estava caindo sobre meu irmão e não sobre mim. Tinha uma inveja dentro de mim também. Eu acho que isso era fruto de coisas que aconteceram. Aí eu comecei a pensar muito, e o diabo foi implantando coisas diferentes na minha mente. Como, você não vale nada. Seu irmão é bem melhor que você. Seus pais não te valorizam. Os seus amizades, meu filho, eles não gostam. Você nunca me contou isso, meu filho. Mas, gente, olha... pensamentos que o inimigo coloca na mente. O inimigo coloca na mente. De muita gente. Esses pensamentos começaram a cair sobre mim naquele chuveiro, eu lembro. E pode ser que tem pessoas ouvindo aqui que realmente não é? Tá ouvindo isso aqui e se identifica, porque fala, nossa... E você, pais também, que tá aí, a gente, às vezes, como pai, você nem não percebe que seu filho tá passando por uma luta dessa, né? Eu tô aqui gravando e me tocando. Falei, gente, é claro que eu lembro dessa fase que você ia lá e você estava assistindo uma série e tudo, eu pensava, não, mas esse horário ele pode assistir, tudo bem. Mas a gente não entende que talvez está tendo um conflito lá, não é verdade? É verdade. E eu lembro que, só uma mensagem para os pais, né? Crianças, né? Eu não sei, eu aprendi a ser bem aberto com meus pais agora, né? Mas muitas crianças são bem fechados. Não gostam de contar porque tem vergonha, porque eles querem muito contar para os pais deles, mas eles não contam porque eles têm medo. Tem medo de nada, né? Mas tem medo e eles não contam. E eu acho que mensagem para os pais é só continuar amando. Dá um abraço no seu filho, fala eu te amo, eu quero te apoiar em tudo. Mesmo que você não saiba, eu acho que muitos pais se esforçam e até fazem coisas erradas só para descobrir o que o seu filho está passando, o que está acontecendo, eles ficam meio que stalkeando, coisas assim. E isso, na verdade, cria mais resistência entre o filho e o pai. Eu acho que o que o pai tem que fazer para os filhos é continuar amando, falar que eu te amo. Que qualquer coisa que ele está passando, na verdade, ele não vai começar a pensar, meus pais não me amam, meus pais não estão me apoiando. Porque todo dia você está lá afirmando sua identidade com ele. Eu sou seu pai e eu te amo. Eu estou te apoiando em todas as coisas. E por causa disso, eu acho que o filho pode ter mais certeza na pessoa, quem que é, o que ele está passando, e sempre pode saber que quando eu cair, meus pais vão me levantar, né? Então eu acho que na questão de pais, não é uma questão de saber o que seu filho está passando, mas mais na questão de apoiar seu filho em o que está passando. Não saber, Muito só bem. apoiar mesmo. Muito bem. Mas enfim, eu estava no meu chuveiro lá. E esses pensamentos começaram a cair sobre mim. E eu pensei, meu Deus... Gente, eu quero um chuveiro mágico também, viu? Que eu preciso de um de vez em quando. E eu lembro que uma tristeza muito grande caiu no meu coração. Parece que estava com um vazio ou alguma coisa dentro de mim que estava doendo muito, muito, muito. E eu lembro que é uma dor muito, muito ruim mesmo. Tipo, parece uma faqueada dentro de você e tá doendo. Eu lembro que essa tristeza virou uma dor e essa dor virou uma raiva. Eu comecei a ficar com muita raiva de Deus. Eu falava, Deus,
Por que você me odeia? Por que tudo tá dando mal na minha vida? Por que isso é tudo sua culpa que não tá dando certo? É tudo sua culpa que esses relacionamentos eram falsos, isso aqui não deu certo. Eu lembro que eu falei, Deus, por que você me odeia? Por que você tá fazendo essas coisas comigo? Eu lembro que eu falei pra ele, de hoje pra frente eu estou em controle, eu vou fazer tudo certinho pra nada mais mal acontecer na minha vida. Eu vou organizar tudo e eu vou estar em controle. E hoje eu sei que é burrice, né? Que eu tava falando lá, naquele chuveiro, né? Eu lembro que Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. E ele falou direto pra mim, Daniel, chega. Eu ouvi a voz de Deus e até assustei, né? Ai, meu Deus, Deus tá falando comigo. Eu assustei no chuveiro lá. Aí eu falei, o que você quer, Deus? Ele falou pra mim, Daniel, ou eu faço as decisões na sua vida, ou você. Não, ele falou, Daniel, quando você trabalha, eu descanso. Mas quando você descansa, eu trabalho. E eu comecei a pensar, ele com um versículo no meu coração, que é todas as coisas cooperem para o seu bem. E eu lembro que esse versículo caiu no meu coração e eu pensei, meu Deus do céu, eu tô fazendo tudo errado. Tô fazendo tudo errado, eu sou um burro. Nunca errei tanto na minha vida. Aí eu percebi meu erro e eu falei, tá bom, Deus, então é isso. Eu vou deixar tudo aos seus pés, te entrego tudo. Eu confio totalmente em ti. Porque eu lembro que um momento antes eu tinha ligado pro meu amigo, eu pedi conselho, né? Uhum. Ele foi falando as coisas pra mim e eu falei, mano, eu já sei tudo disso. Eu já sei todas as respostas, mas parece que eu fico me perguntando a mesma pergunta de novo, pra ver se eu chego em outra resposta, mas eu não chego, porque eu já tenho uma resposta. E eu lembro que naquele chuveiro eu percebi, tá bom, vou entregar tudo. Então eu falei, Jesus, eu entrego tudo a você, está nas tuas mãos. Eu não quero controlar, eu confio em ti. E eu lembro que um clique, eu tava com raiva, com tristeza, com dor no meu coração, em um clique. Parece que a água do chuveiro parou de cair sobre a minha cabeça. Parece que o tempo parou ao meu redor e eu senti uma paz completa. Tava um silêncio total naquele lugar. Eu lembro que o vazio dentro de mim eu comecei a sentir que estava sendo preenchido, né? Sendo cheio. E é por isso que os meus discípulos chamam de chuveiro mágico. O tempo parou ao meu redor no chuveiro. E é algo sobrenatural que aconteceu. Mas eu acho que foi naquele dia que eu realmente comecei a confiar em Deus por tudo. Nunca fiquei mais mal, com medo, preocupado com mais algumas coisas, porque eu sabia que Deus estava em controle. E o que isso fez eu fazer? Fez eu confiar em o que eu estava fazendo. Eu podia prosperar mais, eu podia ir lá fazer mais coisas, porque eu já sabia que ia dar certo para mim. Uhum. Eu tenho uma frase que eu vivo, eu não lembro aonde que eu ouvi. Só pra... Isso eu acho que o tempo tá acabando. Mas alguém falou uma vez, o quão longe, o quão grande... Não, qual a grandeza das coisas que você ia fazer se você tinha certeza que você nunca ia falhar, não ia falhar. Você ia prosperar, ia dar certo. O quão grande você ia? How far? How far would you go with something if you knew you weren't gonna fail? Uhum. Eu comecei a pensar nisso e eu pensei, peraí, realmente eu sei que eu não vou falhar, porque Deus está comigo. Deus nunca vai me falhar. Então eu vou o maior possível. E isso me deu uma nova perspectiva da vida. Uau! Gente, olha, nós temos que encerrar, né? Mas realmente essa conversa com o Dani foi assim, uma revelação para mim, porque como mãe a gente pensa que está convivendo todo dia aqui e está sabendo, e na verdade não sabe de nada, né, gente? O que passa no coraçãozinho dos nossos filhos. E eu quero te agradecer pela sua honestidade. Eu queria muito que o Dani encerrasse olhando para a câmera e também falasse um pouquinho só para encerrar do que hoje do trabalho que você faz nas escolas, que o Lucas Teodoro te convidou, o Guilherme e o Tais. Como que foi essa entrada sua para encerrar? Acabou mesmo o tempo? Um minuto. Minutos. Pois é, Deus abriu muitas portas para mim e fez muitos milagres na minha vida. Eu era atentado, mas agora eu tenho paz completa e Deus está prosperando minha vida. Se Deus fez isso na minha vida, Ele também pode fazer na sua também.
Amém!